Você está lutando com o que Deus pediu? Você quer cumprir a vontade de Deus, mas parece que sua alma luta contra o contrário? Foi exatamente assim que Jesus se sentiu no Getsemane e foi por isso que ele nos ensinou como é que realmente nós cumprimos a obediência total. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Todas as quintas-feiras, toda semana, a gente traz uma nova palavra de Deus aqui direto ao teu coração. E hoje é dia da gente finalizar a nossa série As Portas da Obediência, onde falamos sobre várias portas que nós abrimos quando nós decidimos obedecer à vontade de Deus. Hoje vamos falar sobre a obediência total e principalmente sobre a principal porta que ela abre, que é a porta da dependência. Porque quando nós aprendemos a obedecer totalmente a Deus, 100%, sem nenhum respingo de dúvida, a partir dali nós aprendemos a viver a dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós conseguimos obedecer em uma área ou outra, mas existem sempre outras áreas que nós ainda não conseguimos obedecer, talvez porque não ouvimos, talvez porque não discernimos, talvez porque simplesmente não temos maturidade para obedecer. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Então, bora para a palavra para a gente finalizar a nossa série Portas da Obediência. Abra sua Bíblia se você puder, em Mateus capítulo 26, versículo 37. Assim diz a palavra de Deus. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até aqui é o suficiente para a gente entender o que aconteceu nesse contexto. Então, primeiro para a gente entender o que aconteceu antes e depois. Nesse momento aqui, Jesus tinha acabado de sair da última ceia com os discípulos e ele estava prestes a ser crucificado. Ele estava há poucos minutos aqui, ou talvez horas, nesse cenário aqui, nesse contexto, nesse momento, de ser traído por Judas, quando Judas o traiu e o entregou para os romanos, e ele logo depois foi crucificado. Então, no meio daquele momento, Jesus sabia o que estava prestes a acontecer, e por isso ele se retirou, se isolou, foi orar, e no momento da oração dele, ele orou e pediu para Deus, para, se possível, afastar dele aquele cálice. Será que era possível fazer de outra forma? Ali Jesus estava angustiado. Ali Jesus nos provou a carnalidade dele, nos provou que ele de fato se entristecia, que ele de fato estava angustiado, que mesmo sendo Deus, ele naquele momento, sabendo que estava prestes a ser morto, ele não conseguia ficar normal, não conseguia ter domínio próprio suficiente para não ficar angustiado. Então ele se angustiou, ele ficou mal, ele ficou triste e orou. E a Bíblia diz que ele não orou apenas uma vez, ele orou 3 vezes. Ele orou, depois ele voltou, percebeu que os discípulos tinham dormido, foi ali, deu um leve sermão neles, eles acordaram, depois ele voltou, orou de novo e depois pela terceira vez. Então, por 3 vezes ele ora incessantemente para que Deus mude o que já havia sido declarado, o plano de redenção. E mesmo naquele momento, ele nos ensina o que é ser obediente. Ou seja, ser obediente totalmente não é apenas entender e não é apenas ouvir, entender e enxergar algum sentido para que a gente ali comece a agir. Ou seja, não é querer, não é entender e querer, mas é muitas vezes não entender, muitas vezes não querer. A carne pedir uma coisa, a carne está angustiada pedindo uma coisa, mas você obedecer. E são nesses momentos que a gente percebe a guerra que milita entre a carne e o espírito, que lá em Coríntios Paulo nos ensina. Então, a nossa carne muitas vezes quer uma coisa, muitas vezes Deus te dá uma direção, aquela direção muitas vezes é irracional, não faz muito sentido pra gente, só que a carne começa a pedir outra coisa, ou seja, você tem uma direção que vem do Espírito de Deus e você tem outra direção que vem da carne. Foi exatamente isso que Jesus passou e é exatamente isso que ele nos ensina, que é nesse momento que nós decidimos obedecer o Espírito de Deus e dizer não para nossa carne, muitas vezes para algo comum, mas que não, nem sempre é ilícito, muitas vezes é lícito, mas que não é a vontade de Deus.
não é o plano de Deus. Imagina se Jesus ali, por ter ficado angustiado, tivesse desistido do plano perfeito da redenção. Hoje nós não teríamos acesso à salvação por conta disso. Então olha como é que a obediência abre portas. A obediência de Abraão, como nós falamos no último vídeo, abriu uma porta de multiplicação que nós podemos usufruir até hoje. E a obediência total de Cristo, nesse momento, nesse texto que acabamos de ler, abriu a maior porta de todas da humanidade, que foi a porta da salvação. Não apenas para os judeus, mas também para os gentios, como diz a Bíblia. E por isso nós também podemos usufruir desde a bênção de Abraão até a bênção de Cristo, no momento que ele nos permitiu ter acesso a essa salvação. Então, por termos acesso a isso, nós conseguimos entender a verdadeira obediência, que lá na frente em Hebreus 5:7, a Bíblia diz que é a obediência perfeita, porque ele mesmo sendo Deus em carne, ele se permitiu viver aquele momento para experimentar, ser aperfeiçoado e aí sim experimentar a obediência total. Ou seja, o que Hebreus 5:7 nos ensina? Que Cristo precisou ser aperfeiçoado mesmo sendo Deus em carne. Ou seja, ele precisou passar pelas provações, pelas tentações, por tudo que ele viveu durante seus 33 anos de vida e aproximadamente 3 anos e meio de ministério, para que ele pudesse ser aperfeiçoado. Então, se Cristo, que foi o único homem na terra que não pecou, que foi imaculado, o Cordeiro perfeito, precisou ser aperfeiçoado, amados, imagina eu, imagina você. Imagina nós mais ainda. Nós precisamos ser mais do que aperfeiçoados. A gente precisa ser aperfeiçoado uma vida inteira. A gente precisa de uma vida inteira de santificação, de busca, de oração, de meditação, de entrega, de realmente intimidade com Deus, para que a gente possa chegar a um pingo, talvez, dessa obediência. E é por isso que Jesus nos ensina que essa obediência total, ela gera dependência. Então, por isso que, de repente, você até quer obedecer, mas você não consegue, porque a tua carne fala mais alto. Então, são nesses momentos que nós entendemos a verdadeira obediência e a porta que é aberta a partir dessa obediência, que é a dependência. Que é depender não apenas hoje, mas depender amanhã e depender uma vida inteira de obedecer a Deus, de ouvir, estar atento e pedir direções de Deus para que nós sejamos obedientes em todas as áreas. Afinal, nem sempre é no momento que a gente está ali no fundo do poço que a gente prova a nossa obediência. Porque nesse momento, às vezes, a única saída é Deus. Agora, é no momento que Deus nos levanta que a gente começa a provar realmente a obediência que a gente tem. Quando a gente tem várias opções de escolha, mas mesmo assim, a gente escolhe obedecer. Então, é sobre isso que Jesus nos ensina, a obediência total no Getsemane. Então, feche os olhos se você puder, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse ensinamento. Obrigado, Pai, por nos ensinar a te obedecer. Sabemos que muitas vezes, Pai, nossa carne fala mais alto, mas nos ensina a calar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. E além disso, Pai, nos dá maturidade, discernimento, nos dá, Senhor, entendimento para conseguirmos obedecer e vivermos não apenas uma obediência temporária, mas uma obediência total, como Jesus nos ensinou no Getsemane, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.